Meus amados irmãos, nós tivemos no dia 18 e 19 uma pequena conferência mais significativa sobre cosmovisão cristã. Nós vimos como a cosmovisão ela tem implicações práticas. Por exemplo, tendo em vista que o mundo hoje é naturalista em modo geral, principalmente o Ocidente, e entende que tudo surgiu do acaso, a vida então ela se torna apenas o aqui e agora. E o cosmo, ele está seguindo livremente. Não há ninguém regendo todas as coisas. Obviamente, momentos difíceis da vida podem levar tais pessoas a um desespero profundo. Imagina se a vida fosse de fato apenas algo fortuito, casual, e que podem acontecer momentos bons ou ruins, não há nenhum controle, nenhuma certeza do amanhã. Então, o homem é conduzido a um desespero, porque a sua vida vai se esvaindo por entre os seus dedos. Afinal das contas, se não há ninguém controlando, se não há ninguém senhoreando, não há nenhum criador, o amanhã é completamente incerto. Todavia, há uma outra cosmovisão, uma cosmovisão cristã, em que Deus é o Criador de todas as coisas e que Paulo vai nos dizer, depois de ter exposto o Evangelho, lá em Romanos capítulo 11, ele diz ao final: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Isso muda o modo de vermos a vida. Não tem nada livre, solto, não é nada casual. Um mundo planejado e uma história também. Vidas que não estão se esvaindo por entre os dedos, mas que estão caminhando dentro de uma história que pertence a um Criador. Que, como um autor planeja o começo e o fim de sua obra-prima, ele também tem todas as coisas muito bem pontuadas, começo ao fim. Isso muda, portanto, a forma nós vermos a nossa própria vida e as desventuras dela. Como esse rapaz que nós mencionamos, que nasceu sem os braços, sem as pernas, que quando entendeu o Evangelho, percebeu que sua vida não era algo casual e nem necessariamente um resultado da ira divina, mas que deveria ser entendido de uma forma melhor, como um instrumento para a manifestação da glória dele, de Deus, em Cristo Jesus. É assim que deveríamos entender a nossa vida. Isso faz nós olharmos de forma diferente para tudo. Momentos bons e ruins. Olhar para a vida como um instrumento para a manifestação da glória dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. É assim que você vê a sua vida? Porque nós só encontramos glória na força. Afinal das contas, quem são os personagens amados pelo homem? Não são os fracos, mas são os fortes. Não são os derrotados, mas os vitoriosos. E então, as ficções, as obras estão aí para nos contar a glória dos seus personagens e como eles chamam a nossa atenção até para a própria virilidade. Mas Deus não manifesta a sua glória na força apenas. Obrigado. Deus manifesta a sua glória
em todos. Deus manifesta a sua glória em tudo, porque tudo pertence a Ele. Cabe a nós procurarmos entender isso, como Deus quer manifestar a glória dEle na sua vida, com suas fraquezas e também forças, porque tudo é dEle e para Ele, de modo que não há como entrar em desespero diante das muitas aflições e tribulações da vida, porque entendemos que até nelas, e muitas vezes, principalmente nelas, Deus manifesta a grandeza do poder dEle. Nós vamos ver isso em mais um personagem do Evangelho, alvo de um sinal milagroso do Senhor Jesus. Nós vamos dar sequência à exposição do Evangelho segundo João, agora capítulo 9 do Evangelho de João. Nós vamos fazer a leitura deste capítulo, tão rico e importante, tendo em vista que a cura de cegos é um sinal muito significativo. Afinal das contas, o homem é cego por natureza. O homem nasce carecendo de ver a glória de Deus, mas não consegue. Então, façamos a leitura do capítulo 9 do Evangelho segundo João, que nos diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que ele respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve disseção entre eles. De novo, perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: É este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo.
Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vô-lo disse, e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez. Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam por perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Que o teu nome seja glorificado quando a tua palavra é pregada, para que vidas sejam salvas, ó Deus, pela manifestação do teu poder, e para que, ó Deus, em tudo, de fato, Senhor, seja manifesta a tua bondade para com os pecadores. Que o Senhor seja glorificado, ó Pai. Então, pedimos que nos dê graça para que ela seja exposta, a tua palavra, com fidelidade e excelência, para que o teu Espírito, ó Deus, aplique ao coração das pessoas. Que o Senhor, ó Deus, seja glorificado naqueles que ouvem, de um modo ou de outro, para que em tudo, Senhor, todas as coisas venham apontar para Ti. Que o Senhor receba a nossa oração e nos dirija. Fala conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. É o que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, esse texto é singular em João, porque João escolheu sinais específicos para manifestar a glória de Cristo. Nós vimos vários sinais, mas eles não se repetem. Na verdade, são sinais bem distintos, ainda que alguns, unidos, possam se assemelhar com um propósito de tratar algo específico sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus, como é o caso da cura de 2 pessoas enfermas. Nenhum cego havia sido curado ainda aqui no Evangelho de João. E então o autor nos traz o testemunho muito singular de um homem que era cego de nascença. Não era um homem qualquer, mas um homem que, tendo nascido cego, teria como impossível a restauração da vista. E expressava muito bem a realidade do povo que nasceu cego. Durante todos os dias de sua vida, ele não pôde contemplar a beleza da criação, uma obra-prima de Deus. Ele não pôde contemplar as maravilhas do Senhor. Assim como
os homens sem Cristo, os homens distante de um relacionamento com Deus, vivem todos os seus dias, toda a sua vida, sem poder contemplar a beleza da glória de Deus, que se manifesta em tudo o que Ele faz, principalmente na redenção. Diz o texto que Jesus estava caminhando e viu aquele homem cego de nascença. É importante que nós destaquemos o viu este homem cego de nascença, porque a forma como o autor usa as palavras tem um propósito, ele quer nos apontar para algo. João, ele muito facilmente brinca com as palavras no seu evangelho. A riqueza literária deste evangelho é inigualável. Ele faz diversos trocadilhos em todo o evangelho e escolhe muito bem os termos, de modo que ele usa o termo viu, que em grego é um termo específico, já que há vários. Seria como ver, enxergar, contemplar e coisas dessa natureza, ou seja, termos diferentes, mas que se referem à capacidade de ver, de enxergar, termos diferentes que se referem ao mesmo sentido do homem. Então, ele usa para chamar a atenção para aquilo que ele deseja transmitir sobre a mensagem. Jesus viu aquele homem, viu como ninguém viu. É o único lugar em que se refere a Jesus, em que aparece este verbo nesse bloco de texto. Jesus viu como ninguém viu. O verbo aparece uma única vez no início para mostrar essa singularidade. Muitos outros veem, e o próprio cego vê, mas ele usa outro verbo. De forma que Jesus é o único que vê aquele homem como ninguém vê. Esse verbo vai aparecer uma outra vez, e veremos só no final, abrindo o texto e fechando o texto. Jesus vê como ninguém vê, e aquele cego, alcançado pelo Senhor, e depois de ter tido um encontro com Cristo, um diálogo, em que algo realmente muda na sua vida, que não é mais apenas a questão de um sentido, não é uma questão mais física, e ele vai ver como Jesus viu, ele vai ver de uma forma diferente. Observe que a pergunta dos discípulos já mostra que Jesus viu de uma forma que ninguém viu. No versículo 2, diz que os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A pergunta deles, que vai de encontro à forma como Jesus estava vendo, já mostra a diferença. Os discípulos estavam vendo de uma forma semelhante aos amigos de Jó. Lá em Jó, capítulo 4, versículo de número 7, o Elifaz, que começa a repreender Jó por causa que ele amaldiçoa a sua vida, tendo em vista o sofrimento que veio sobre ele, ele no versículo 7 diz assim: lembra-te, falando para Jó, acaso já pereceu algum inocente? E a ideia básica dos amigos de Jó é que o mal só alcança os maus, e o bem, as coisas boas, alcançam os bons. Essa é a tese. Uma tese que o livro vai mostrar que está equivocada. Que males sobrevenha a pessoas, digamos, boas, e bens, ou coisas boas, vêm também para pessoas más. E isso nós encontramos, por exemplo, no Salmo 73, que nos conta a crise de Asaf acerca da realidade que ele contemplava ao seu redor. Olha, eu vejo ímpios prosperando e se dando bem, e eu vejo a minha vida e a vida de outros justos se dando mal. Que é isso? Asaf chega a pensar: não vale a pena servir a Deus, não vale a pena ser justo, não vale a pena ser fiel. No final das contas, o ímpio se dá bem e o justo se dá mal. Então qual é a vantagem disso? Até que então ele aparece diante de Deus, que coloca diante do Senhor, e para refletir isso, então é esclarecido. E Deus, abrindo o seu entendimento, faz ele compreender que o fim dos justos é a eternidade, mas o fim dos ímpios é o inferno, a morte eterna. Então veja que os discípulos têm uma visão equivocada. Eles já estão pensando: aquele homem nasceu cego, deve ter feito muita coisa errada, os pais devem ter feito muita besteira, isso deve ser um castigo de Deus.
Essa visão equivocada da realidade, essa cosmovisão deturpada da realidade, que coisas boas acontecem com as pessoas que fazem coisas boas e coisas ruins às pessoas que fazem coisas ruins, traz sérios problemas para o próprio cristão, porque dentro do cristianismo, os cristãos, na sua história, a história do cristianismo, sofreram o que se diz popularmente o pão que o diabo amassou. Os mártires, por exemplo, os apóstolos que foram moídos durante a vida, glorificando a Deus em meio a muito sofrimento. É importante que a gente já refute essa falsa ideia, essa ideia equivocada de que coisas boas só acontecem com pessoas boas e ruins com pessoas ruins, para que alivie o coração do cristão que está destinado a ser como ovelha para o matadouro. Tendo em vista que Jesus advertiu, olha, vocês estão no mundo de lobos e vocês são ovelhas, então vocês vão ter que ter cuidado. A realidade, não pertencemos a este mundo, mas estamos nele. E esse mundo que odeia a Deus odiará também o cristão. E o cristão precisa ter paz em seu coração, de que coisas boas nem sempre virão aos que andam no reto caminho, assim como coisas ruins nem sempre virão sobre aqueles que andam na injustiça. E é por isso que os maus muitas vezes se dão muito bem e conseguem alcançar os seus desejos e suas vontades. Não foi por causa do pecado. Se o pecado fosse a razão daquele homem nascer cego, no que diz respeito à pessoalidade do pecado, ou seja, o pecado visto dentro de uma perspectiva individual, dentro de uma relação individual, ou seja, o que um fez e está recebendo como recompensa ou como preço por aquilo que fez. Se fosse assim, então todos nós deveríamos nascer com tamanhos problemas, com uma série de defeitos, com todo tipo de defeito, não só físico, mas muitos outros, porque somos todos pecadores. O pecado, pensando em termos universais, ou pensando na representatividade, ou mesmo na sua origem, na sua entrada no mundo e as implicações disso, é a causa de todas as coisas ruins. Mas não o pecado de um homem. O pecado original é a causa de uma criação que está debaixo de sofrimento. Paulo nos diz isso em Romanos capítulo 8, versículo de número 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Pecado transtornou a criação. Podemos dizer, então, que não só ele nasceu cego, mas todos os problemas que nós temos no mundo, todos, inclusive a pandemia, é uma implicação, uma consequência do pecado ter entrado no mundo. Um mundo feito de uma forma maravilhosa, pura, sem pecado, para a eternidade, e que foi corrompido, como Paulo nos diz, corrompido pelo pecado. Todavia, não foi o pecado de um homem específico, não foi o mal de uma família específica que trouxe aquele homem à cegueira. Havia muito mais. Jesus via o que eles não viam. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Veja, não, tira isso da cabeça. Coisas ruins só acontecem com pessoas que fazem coisas ruins, coisas boas com pessoas que fazem coisas boas. Calma aí, não é bem assim que funciona, não. Coisas ruins também acontecem com o povo de Deus. Coisas boas também acontecem com pessoas más. Não é bem assim. Ele diz, foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Por que este homem nasceu cego? Para que se manifestem nele as obras de Deus. Que coisa tremenda. Se aquele homem soubesse, com uma compreensão exata,
uma compreensão como nós devemos ter, por termos sido esclarecidos pelo Senhor. Se ele compreendesse que ele nasceu daquele jeito, para Deus manifestar a glória dele nele, provavelmente ele não teria chorado muitas vezes. Provavelmente ele não teria se angustiado tantas outras. Provavelmente ele não se sentiria odiado por Deus. Ele não teria afligido o seu coração. Provavelmente ele não teria pensado besteiras acerca de até de tirar sua vida e coisas semelhantes. Provavelmente aquele homem teria tido conforto. Eu sou assim, não é fácil, mas Deus vai fazer algo grandioso usando a minha vida para manifestar a glória dele. Eu vou ter que ter paciência, eu vou ter que suportar a angústia de não poder ver como os outros veem. Mas Deus fez isso de forma tão singular na minha vida, para manifestar a glória dele nesta vida. Para na fraqueza, na necessidade, manifestar o poder, a bondade, a grandeza e a glória de Deus. Para que na minha pequenez se manifeste a grandeza do Senhor, porque Ele basta. Basta o fato do Senhor ser Deus, nosso Deus. Como é confortador nós sabermos que Deus, na vida de seu povo, manifesta a sua glória. Ter esse entendimento acerca da própria vida tira de nós um peso tão grande. E Jesus mostra isso aos discípulos. Eles precisam ver de uma forma correta. Eles precisam ter a mente do Senhor. Ou seja, eles precisam conhecer, compreender e olhar a vida dentro dessa perspectiva de Cristo. O Novo Testamento é a mente de Cristo. E nós devemos tê-la. Devemos ter a mente de Cristo. Você quer ter a mente de Cristo para ver tudo como Cristo vê, você precisa conhecer profundamente o Novo Testamento. Ele é a mente de Cristo que nos foi dada pelos apóstolos, para que também tenhamos a mente de Cristo. Para que nós vejamos a vida como Cristo vê. Muitas vezes nós não vemos a vida como Ele vê. Nós vemos defeito, tristeza, choro, angústia, problema, e assim um monte de coisas ruins, e Cristo vê um propósito divino de manifestar a glória dele. Veja que em Apocalipse, nós encontramos no capítulo de número 6, uma igreja que está sendo martirizada, está sofrendo. É real. A igreja em Apocalipse, quando é aberto o livro, e então os selos vão descortinando aquilo que iria acontecer na história, o texto nos conta que a igreja está sofrendo e iria continuar sofrendo. E a igreja então clama, versículo 9 a 11 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. A visão não é terrena, a visão é celestial. Já tinham morrido, eles não iam morrer ainda. Não era uma visão de alguém que estava apenas sofrendo, mas a visão de alguém que já tinha sofrido e morrido por causa do Senhor Jesus, pelo testemunho que sustentavam. Então diz o texto que esses que haviam morrido se colocam diante de Deus assim: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A visão da igreja, que é uma visão comum do homem, é: Deus, até quando aqueles que te amam continuarão sofrendo sem que o Senhor, que é o soberano, não faça nada? Eles esperavam que o juízo divino chegasse, a justiça de Deus se manifestasse, a glória do Senhor diante dos seus inimigos. Mas a visão de Deus era diferente. E Deus então revela: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos,
que iam ser mortos como igualmente eles foram. Mas Deus, o Senhor, quer que eles morram? Sim, para manifestar a minha glória na fidelidade de meu povo. Sim, para mostrar o meu poder, para preservar a igreja até o fim. Sim. É difícil às vezes entender, mas Deus, por que o Senhor quis isso? Para manifestar a glória dele. É preciso ter a mente de Cristo e olhar como o Senhor olha, porque as coisas ruins da vida também são instrumentos de Deus para manifestar a glória do Senhor. Jesus viu isso naquele homem. Deus manifestará a sua glória naquele homem. Ele diz isso para os discípulos. Então, apaguem a ideia que vocês tinham, para então assumir uma nova ideia, que o Senhor é de fato o Deus de tudo e manifesta a sua glória naquilo que Ele criou. Essa, inclusive, é uma implicação da soberania de Deus. Algo que nos chama muito a atenção é que a soberania de Deus é a doutrina, digamos que, base dentro do protestantismo, da reforma protestante, dentro das igrejas reformadas. Mas o que me chama a atenção não é isso. Isso é bom. É que ela não tem sido aplicada. A doutrina ela é muito ensinada e até insistentemente ensinada. A soberania divina é alvo de nossos estudos constantemente, pensando no meio cristão reformado, quer presbiteriano ou outro. Mas a aplicação dela não acompanha a dedicação ao estudo do assunto, virando, no final das contas, às vezes um mero academicismo, porque as implicações não andam junto com o estudo do assunto. Deus é o Senhor, e Ele é o Senhor de tudo. Ele não é apenas o Senhor daquilo que eu gosto, que eu quero, que eu concordo e que acho bom. Ele é o Senhor de tudo. E Ele manifesta a sua glória até naquilo que para mim parece inviável, desagradável, aquilo que não é bom aos meus olhos. O Senhor Jesus manifestaria a glória de Deus. Versículo 4. Ele continua: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ele precisa fazer a obra do Senhor enquanto ele está presente entre os homens. Os anos de seu ministério. O foco no ele me enviou. Eu sou o enviado do Senhor. Porque, inclusive, essa dificuldade para entender que Jesus é enviado, que Jesus está constantemente contrapondo. Eu sou enviado. Os judeus, não, mas conhecemos os seus pais. Não, enviado, eles esperavam algo muito extraordinário. Jesus veio simples, veio humilde, veio pequeno aos olhos dos homens. Observe que os homens têm dificuldade de ver glória naquilo que não tem aparência gloriosa. Mas se Jesus viesse como um Sansão da vida, se Jesus viesse como um rei Davi, um homem de guerra, valente, batalhador, se Jesus viesse como tantos personagens da mitologia e de ficções por aí, se Jesus viesse com um ar glorioso, provavelmente eles creriam. Provavelmente eles diriam: está aí o nosso rei. Como disseram sobre Saul, mesmo que Saul tenha sido escolhido por Deus, quando o povo viu Saul, gostou. O homem era alto, era forte, tinha cara de homem de guerra. Está aí o nosso rei, gostamos da escolha. E Deus diz depois a Samuel: vocês só veem a aparência, eu vejo o coração. O homem só vê glória naquilo que tem aparência de glória. Jesus manifesta a glória de Deus sem aparência alguma, completamente destituído, e eles recusavam. Mas ele era o enviado, eles precisavam crer nisso. Então,
o Senhor Jesus vai curar o cego. Ele fez lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. É interessante que o autor não precisava dizer o significado, é o nome de um lugar, mas ele explica. Afinal, João é um evangelho tardio e escrito provavelmente para gentios e não para judeus, e a gente vê pelo uso que ele faz de hebraísmos explicados. Ele está sempre explicando, mas ele explica lá, Siloé quer dizer enviado. Não é o mesmo termo enviado para enviou. O termo grego para enviou é um, o termo grego para enviado é outro. O segundo tem a ver com apóstolo. É o verbo que exatamente tem a mesma raiz de apóstolo, o enviado. Todavia, conhecendo João em sua obra, e esse costume de ficar fazendo troca de termos, podemos entender que há alguma associação. Jesus ter dito antes, tenham que fazer as obras daquele que me enviou. E Jesus dizer para ele, vai lavar no tanque que quer dizer enviado. Um tanque que aponta para a ideia de que ele é o enviado de Deus. Que deve ser associado, o Siloé, a uma promessa muito antiga. Uma promessa que está em Gênesis 49, versículo de número 10, quando Jacó profetizou a vinda de Cristo, dizendo: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, que provavelmente tem a ideia de enviado pelo texto aqui, ainda que a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, tenha uma ideia diferente, a tradução diferente, muito mais voltada para o guardar do que para o enviar, mas é uma das possibilidades, e que possa ter sido exatamente a compreendida pelo autor. Jesus é o enviado, e ele está ali curando um cego, num momento, num lugar, para testificar, ele é o enviado. No tanque do enviado, vá se lavar, volte vendo, porque eu sou o enviado de Deus para fazer estas obras. Jesus é o enviado, Jesus é o prometido da profecia de Jacó, acerca daquele que reinaria em Judá, e que para sempre estaria no trono de seu povo, do reino de Deus. Ele é o enviado, e foi esse enviado que fez a obra na vida daquele cego, que ali estava presente, de uma forma muito honrosa. Um homem que provavelmente viu na sua vida a miséria. Ali estava numa posição de muita honra, um instrumento de Deus para manifestar a glória de Deus. Esta é uma posição de honra, mesmo que numa situação que era difícil para aquele homem. Ser um instrumento para manifestar a glória de Cristo, o enviado para abrir os olhos dos homens, o enviado para dar vista aos cegos, para que a realidade finalmente seja descortinada e percebida pelos pecadores que sem Cristo são incapazes de contemplar a glória de Deus em tudo aquilo que Ele criou, a realidade. Não apenas aquilo que nós vemos limitadamente, mas a completa realidade. Aquele homem foi. Ele volta vendo, exatamente como o Senhor queria. Isso já causa admiração entre as pessoas. Aquele não é um homem que estava pedindo esmola ali? Ele não era cego? Olha, acho que sim, acho que não, parece. Isso chama atenção. Esse é um propósito dos sinais. Algo que a gente deve sempre entender quando estamos lendo a Bíblia, para não trazermos equivocadamente uma aplicação para nossos dias. Os sinais não têm um propósito de satisfazer a vontade do povo. Olha, culto de milagres, vem cá para fazer milagre. Não, o propósito dos sinais não é atender a uma necessidade das pessoas, como se Deus estivesse sentado e atendendo apenas aos desejos de cada um, e os milagres visassem isso.
Os milagres tinham um propósito muito superior do que atender à vontade pessoal de cada um. Eles visavam a chamar a atenção para a glória de Deus, manifesta em Cristo, manifesta na palavra pregada. Por isso Jesus fez milagres como ninguém, para que esses sinais manifestassem quem Jesus era, o Cristo, e também os apóstolos fizeram milagres, para que as pessoas fossem atraídas à palavra que anunciava Cristo, de forma que os sinais são instrumentos divinos para que as pessoas possam ir a Cristo. Eles têm um propósito de chamar a atenção. E chamaram muito bem. Aquele homem que durante muitos anos viveu uma vida difícil, agora estava se tornando um homem conhecido, famoso, por ter sido alvo de um operar de Deus, um instrumento para a manifestação da glória de Deus. Ali vai o homem curado, um homem que teve o agir de Deus em sua vida com um propósito. Não era apenas esta cura, havia mais. Mas já haviam chamado a atenção, e chamaram tanta atenção, ele teve de tal modo, ele chamou de tal modo a atenção das pessoas, que os fariseus, mais uma vez, vão se incomodar com isso. Então, o versículo 13, diz que levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Os fariseus se incomodaram. Mais uma vez, o que está acontecendo? Aquele homem foi curado. Nenhum dos fariseus jamais fez algo assim. Então, incomodados, chamam aquele homem é colocado diante dos fariseus, eles fazem uma reunião, os fariseus se encontram, se reúnem para debater, questionar, trazer o caso perante todos e tomar uma decisão diante daquilo. E aí o texto diz, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Pronto. Eles queriam alguma oportunidade para acusar Jesus. Jesus não está aguardando o sábado. Ah, quão cegos eles eram. O texto vai mostrar quão cegos eles eram. A diferença entre o homem que era cego e passou a ver, e os fariseus que viam o tempo inteiro, mas também eram cegos sem saber. Como eles eram cegos. Eles se deram a muito trabalho. Nós lemos o texto, e diz o texto que eles, tendo recebido o homem, começaram a fazer perguntas, mas não foi suficiente. Eles não acreditaram naquele homem. E então chamaram os pais para testificarem se era realmente o filho tinha nascido cego, o que aconteceu, e eles interrogaram os pais também. Depois disso, não estando contentes, chamam de novo o homem, interrogam de novo o homem, e isso dura tempo, custa trabalho, custa um movimento de muitos, mas era sábado. Era sábado. Aqueles homens tiveram tanto trabalho para falar mal de Cristo, planejar o mal contra Cristo, e não percebiam que estavam quebrando as próprias tradições. Jesus não podia fazer o bem no dia de sábado, mas eles poderiam fazer o mal. Jesus não podia abençoar um homem que era cego, trazer àquele homem vida, e até mais do que vida social, como nós veremos. Mas eles poderiam planejar, arquitetar e ter todo um trabalho para fazer o mal. A cegueira de homens que não passavam de religiosos vazios. Quão cegos eles eram. A primeira demonstração da cegueira deles foi essa. Eles não perceberam que estavam quebrando as próprias tradições, porque eles também estavam tendo todo um trabalho para conseguir aquilo que queriam. Depois o texto nos diz que eles não acreditaram.
Não foi suficiente. Como eles eram cegos? Aquele homem que era cego teve por suficiente aquilo que Jesus operou na sua vida. A cura que ele recebeu foi tão suficiente que nós veremos no discurso dele, na fala desse homem, uma compreensão clara de que Cristo só podia vir de Deus. Mas a cegueira deles era tamanha que eles não acreditaram. Teve que chamar o homem, chamar os pais, chamar o homem de novo, e nada foi suficiente. Eles não conseguiam ver num sinal tão evidente. Quem jamais curou um cego de nascença? O homem pergunta o que foi cego. E eles não conseguiam ver. Mesmo que abrissem um mar diante de seus olhos, eles não veriam. Mesmo que fossem feitas outras obras milagrosas diante de seus olhos, eles não veriam. Os sinais que Jesus fez foram suficientes para despertar qualquer homem capaz de ver mesmo. Mas aqueles que são cegos em seu coração são incapazes de contemplar a glória de Deus. Eu lembro-me, quando estava em uma outra cidade, ter visto um cartaz que dizia mais ou menos assim: tal dia, na igreja tal, profetiza fulana de tal, e ela já foi 7 vezes ao inferno, 5 vezes ao céu, e vai contar para nós como foi. Obviamente, a gente já ficou meio que achando estranho, porque aquela mulher gostou mais do inferno do que o céu. Talvez tenha se sentido mais atraída, a ideia. Jesus disse assim, naquele texto que conta que Lázaro foi ao seio de Abraão e o rico, um rico mau, não por ser rico, mas por ser um homem mau, um homem egoísta, que inclusive negligenciou o próprio Lázaro, que era um mendigo que vivia à porta da sua casa, e ele estando no inferno. O Senhor, no texto, o Senhor Jesus nos conta que Abraão diz a ele: olha, se não ouvem Moisés e os profetas, em outras palavras, se o homem não consegue ouvir a palavra de Deus, nem que uma pessoa ressuscitasse, eles ouviriam essa pessoa. A cegueira do coração faz o homem incapaz de ver a manifestação da glória de Deus. Observe como nós precisamos ver como Cristo vê. Porque o Senhor tirou o véu de nossos olhos para isso. Para que não mais sejamos cegos, incapazes de ver a manifestação da glória de Deus como os demais. Antes, uma vez descortinada a realidade, para vermos a glória de Deus nela, sermos capazes então de contemplar a beleza das obras do Senhor. Nós precisamos ver, o cristão tem que ver, é uma realidade. A nova vida do cristão, ela traz consigo a capacidade de contemplar a glória de Deus. Se em algum momento da sua vida você percebeu que está focando demais nas angústias, nos problemas, nos pecados, nos defeitos, em qualquer outra coisa, seja lá o que for, em tradições, em homens, na fama dos grandiosos, e qualquer que seja a coisa, não importa, naquilo que não é a manifestação da glória de Cristo. Você precisa dizer: Senhor, me perdoe, me ajude. Eu estou me deixando levar pela cegueira deste mundo que não consegue ver a tua glória. A autocomiseração, o orgulho, a vaidade, o apego demasiado a coisas outras que são fruto da idolatria do homem, a uma denominação e a tantas outras coisas semelhantes. Essas coisas, elas mostram a cegueira do homem. Se você está preso a elas, é porque você não consegue ver a manifestação da glória de Deus, que vai muito além delas. Muito além.
Eles não conseguiram ver. Eles estavam cegos. Cristo estava fazendo todo tipo de milagre, mas não era suficiente. Há muitos em nossos dias que diriam: puxa, mas se Deus fizesse grandes milagres, hoje as pessoas não creriam. Não creriam, porque são cegas como eles eram cegos. Não veriam. Lá no versículo 24, eles, tendo chamado de novo aquele homem que fora cego, eles afirmam da onde eles tiraram a ideia. Por causa da quebra do sábado, segundo eles. Nós sabemos que esse homem é pecador. Chamaram Jesus de pecador. Eles nunca viram Jesus pecando, mas chamaram Jesus de pecador. Eles consideraram isso por causa da suposta quebra do sábado. Por ter Jesus feito o bem ao homem no sábado, ele era um pecador. Que coisa terrível. Jesus fez algo bom a um homem no dia de sábado e ele era um pecador por causa disso. Mas eles estavam maquinando mal no dia do sábado, mas isso não era problema algum. Observe que a cegueira, ela torna o homem incoerente, irracional, absurdo. Absurdo. O texto tem o propósito de mostrar o absurdo de como o homem, ele é cego, incapaz de ver a manifestação da glória de Deus. Propositadamente, o texto nos conduz a isso. Então, eles começam a interrogar de novo. E aí, o que foi que aconteceu? Como foi que ele abriu os olhos? E assim, olha a resposta do ex-cego, versículo 27. Ele lhes respondeu: já vô-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Eu já falei, não adianta. É interessante que nós temos um paralelo no capítulo 10, versículo 25. Jesus respondendo aos judeus a mesma coisa. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Já foi manifesta a glória de Deus no sinal. Eu já testemunhei o que aconteceu. Aconteceu exatamente aquilo. Ele foi ao meu encontro, fez lodo, aplicou os meus olhos, me mandou ir ao tanque de Siloé, me lavar, e então eu voltei vendo. Eu já contei, essa é a verdade. E vocês querem o que mais? Não adianta repetir. Veja que essa visão que o ex-cego tem sobre eles é a mesma que Jesus tem sobre eles. A realidade do homem é essa. Ignorar isso é ignorar a realidade. E quem entender que os homens são, por natureza, capazes de ver a glória de Deus, crer na manifestação da glória de Deus, entregar a sua vida, é negar a realidade que Jesus tão claramente manifestou para nós, ou revelou para nós, e aquele que era cego entendeu, compreendeu. Por que as pessoas não creem? A gente prega. Porque pessoas, quer tenham entrado no meio da igreja, quer estejam lá fora e nunca tenham tido contato com ela, mas um dia ouviram a mensagem. Por que se prega tanto e as pessoas não creem? Por que se fala tanto sobre Cristo e o mundo continua do jeito que está? Porque é incapaz de ouvir com o coração. É incapaz de ouvir com o coração. O mundo está cego. Essa é a verdade. Por que isso é importante para nós? Qual é a implicação? A implicação é que a gente não fica frustrado. Um pregador pode ficar frustrado. Oh, meu Deus, tudo é culpa minha. Eu prego e as pessoas não creem. Muitos pastores, pregadores já se sentiram culpados de pregarem a palavra de Deus e não ter um resultado. Muitas vezes, um homem de Deus, um pastor, ele se sentirá pesado em não ver o fruto que ele gostaria de ver da obra ou na obra do Senhor. Esse peso precisa ser tirado no coração, vendo como Jesus vê o mundo. A culpa não é sua, meu filho. É que eles são cegos. Você poderá fazer até milagres. Você poderia fazer grandes coisas. Mas enquanto o véu estiver posto
diante dos olhos deles. Como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, você pregará, falará a verdade, anunciará o evangelho, que é o poder de Deus, mas eles continuarão sem compreender a necessidade de se derramar perante Cristo Jesus. Essa é a verdade. Portanto, o que a gente faz diante disso? Continua pregando, esperando no Senhor. O que você faz quando você prega para a sua família e ela não se converte? Você prega para a sua esposa, ela não se converte, para o seu marido não se converte, para os seus filhos não se converte, para os seus pais não se converte, para as pessoas que estão por aí não se converte, para pessoas dentro da igreja que às vezes acham que são convertidas e não são, e não se converte. O que a gente faz? O que a gente faz? Continua pregando, mas com paz no coração. Continua anunciando a verdade, porque ela tem que ser anunciada para todos. Ela tem que ser propagada para o mundo inteiro. Ela tem que ser. Porque ela glorifica a Deus. Mas com o coração em paz. Sabendo que eles não compreenderão enquanto o véu estiver diante de seus olhos. Enquanto o coração estiver endurecido, eles não compreenderão. E então pregamos, segundo a vontade de Deus, esperando nas misericórdias de Deus. Lendo o texto que nós citamos, 2 Coríntios, que foi um texto do sermão do domingo passado, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, ele diz assim, mas, versículo 15, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Por que as pessoas são assim? Por que elas são tão más? Por que elas não conseguem entender? Por que não mudam? Mesmo com tanta palavra anunciada, palavra de Deus, por que elas não mudam? Porque o véu está posto no coração. Eles não vão entender. Ah, mas como é maravilhoso ser alvo do agir de Deus. Aquele homem foi. Observe que esse homem era cego de nascença. Portanto, não fez nenhum dos estudos, não teve nenhum dos estudos que os fariseus, os escribas, os saduceus, os sacerdotes tiveram. Ele não era um homem letrado, ele era cego, então, portanto, ele não sabia ler, não sabia escrever, não havia estudado, provavelmente ouvia a palavra de Deus de alguma forma, porque ela era anunciada nas sinagogas, ela era anunciada, às pessoas era ensinada, mas a própria limitação dele também dificultava, limitava o aprendizado dele. Então, aquele homem, não, principalmente na época, né? Hoje nós temos uma série de recursos, na época não. Então, aquele homem tinha uma limitação de conhecimento da palavra de Deus. Todavia, olhe a clareza. Jesus não apenas deu vista ao cego, aqui ele deu entendimento ao cego. Ele não apenas fez um homem cego de nascença ver, ele fez algo maior. Algo aconteceu na vida dele que foi muito mais profundo do que o que todos conseguiam perceber, que era o homem cego agora via. A obra de Cristo na vida dele pode ser comparada ou deve ser relacionada ao que nos diz o profeta Ezequiel no capítulo 36, versículo 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aquele homem, ele passou a compreender a realidade. Nesse momento em que eles estão novamente conversando, dialogando, diz o texto que os discípulos, os fariseus, injuriaram. Ele havia dito, vocês querem ser discípulos dele? Eles então o injuriaram, versículo 28,
e lhe disseram: discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, nem sabemos onde é. E desprezaram Jesus. Todavia, aquele homem, aparentemente insignificante, que eles disseram, nascido em pecado, todo em pecado, completamente menosprezado, demonstra uma clareza fantástica sobre a obra de Deus. Respondeu-lhe o homem, versículo 30, nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Interessante é que os judeus tinham um entendimento que o Cristo, ele viria, mas ninguém saberia de onde. O Cristo, ele não teria origem. Inclusive, pensando aqui no Melquisedeque, que não tem começo nem fim, porque ele não tem genealogia. Essa é a ideia. O Cristo, ninguém saberia de onde é. Como é que diz isso? Onde diz isso? João 7, versículo 27. Os judeus dizem, nós, todavia, sabemos de onde este é. Estão falando de Jesus. Nós sabemos de onde Jesus é. Nós conhecemos o pai, a mãe, os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus. Nós conhecemos a família, onde ele mora, a origem dele. Nós sabemos de tudo isso. Ele não pode ser o Cristo. Por quê? O texto continua, versículo 27 ainda. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Olha a relação dos textos. E então, o ex-cego diz, que interessante, né? Vocês nos diziam que o Cristo, ninguém saberia de onde ele é? Vocês acabaram de dizer que ninguém sabe de onde ele é. Nós não sabemos de onde ele é. Que interessante. Vocês não sabem de onde ele é. E olha, contudo, ele abre os olhos de um cego. Não parece chamar a atenção? Olha, ninguém sabe de onde ele consegue fazer coisas que nunca se fez, abriu os olhos a um cego de nascença. E ele continua, sabemos que Deus não atende a pecadores. Não é assim que vocês ensinam? Que Deus só atende os justos. Inclusive, vocês não se sentem e se consideram justos diante de Deus? Lembrem da oração do publicano e o fariseu, que orava diante de Deus dizendo, Senhor, obrigado porque eu jejuo, eu oro, eu faço uma série de coisas, e eu não sou como aquele publicano pecador ali não. Eles se consideravam justos, eles entendiam que Deus ouvia eles, atendia a aqueles homens que se achavam justos. Ele está repassando a ideia. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Não é assim que vocês ensinam a gente? Não é assim que vocês transmitiram? Outra vez, estranho, já o segundo ponto, em que o ex-cego consegue argumentar ou contra-argumentar para com doutores da lei, que são incapazes de responder a um ex-cego. Um homem que era iletrado, um homem que não possuía, portanto, nenhum dos cursos que eles tinham, não era um doutor em nada, mas um homem que teve um esclarecimento de sua mente, seu coração, porque o véu foi tirado para compreender que aquilo que Deus estava operando não era algo comum. Havia algo em especial ali. E dava para ver por tudo aquilo que Jesus estava manifestando, o tamanho do sinal e das características de Jesus. Versículo 32, ele continua, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Outro sinal. Terceiro, um ex-cego já nos apontou um terceiro fator que aponta para Cristo como alguém diferente, alguém singular. Não há algo de comum naquele homem. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Não é de Deus que vem tudo? Alguém pode fazer um milagre que não seja da vontade de Deus?
Alguém pode fazer uma obra grandiosa que não seja da vontade de Deus? Então existe um Deus paralelo? Olha, Deus fez semideuses, pessoas poderosas capazes de fazer coisas extraordinárias. Os semideuses. Isso comum entre os gregos, romanos, mas não entre os judeus. Só há um Deus e único, Senhor de todas as coisas, e do qual todas as coisas procedem. Não é assim, fariseus? Ninguém pode fazer nada se Deus não conceder àquela pessoa. Não é assim, fariseus? Então como é que vocês dizem que este homem é apenas um pecador qualquer? Simples à vista, mas profundos argumentos que os fariseus não conseguiram contrapor. Doutores da lei, incapazes de responder a um simples homem iletrado. Tudo o que eles fazem é retrucar, ofendendo. Muito comum hoje. É bem interessante. Já tivemos algumas experiências, já vimos outros terem experiência. Quando os homens emburrecidos, eles veem que não têm capacidade de responder, eles simplesmente se tornam brutos. Você vê isso nas redes sociais. Se argumenta, a pessoa vê que não tem o que fazer, ela está toda errada mesmo, então começa a xingar. Xinga. É o primeiro sinal de que ela reconhece que é incapaz de defender o que ela menciona, ou seja, ela não está com a verdade. Eles fizeram a mesma coisa. O orgulho daqueles homens levou à reação mais brutal. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Eles ofenderam um homem que já sofreu tantos anos como cego e o expulsaram como se fosse o pior pecador da face da terra. O orgulho ferido por terem sido ensinados por um homem iletrado. E então, eles o expulsam. Coração duro. Ele é incapaz de ver a verdade. Mas mesmo um cego de nascença pode ver a glória de Deus quando Deus lhe toca o coração. Mesmo um cego de nascença pode ver a glória de Deus quando é tocado em seu coração. O homem que fora cego teve uma compreensão ampla acerca da glória de Cristo. Ele não poderia ser um homem qualquer. Havia algo de diferente, havia algo de singular. O ex-cego agora via claramente, mas aqueles que viam e pensavam ver com clareza, na verdade, estavam tão profundamente cegos, o coração estava tão profundamente endurecido, que eram incapazes de ver o óbvio, algo tão claro, mas eram incapazes de ver. O agir de Deus na vida do homem traz a ele clareza. Por isso Jesus diz: sou a luz do mundo. A luz, ela traz à tona a realidade. Caso tudo aqui estivesse completamente, não é meio, não é completamente escuro, nós não veríamos nada. Tendo 2 olhos, e não veríamos nada. Não veríamos onde as coisas estão, como elas são, as cores, as pessoas, não veríamos nada, tendo 2 olhos. Mas quando a luz é lançada sobre o ambiente, então a realidade vem à tona. A realidade que estava lá era o pecador que não via. A realidade não mudou, as coisas não apareceram do nada, não. A realidade está lá, ela está sempre presente, porque lá na eternidade, Deus criou todas as coisas. A realidade, ela existe. Mas nas trevas, na escuridão, o pecador é incapaz de ver a realidade. Não importa quão distante ou perto esteja dela. No escuro, mesmo um objeto mais próximo de seu nariz, ainda será imperceptível, porque as trevas cobrem tudo.
e impossibilitam o homem de ver. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Eu vim lançar luz sobre a realidade, para que aqueles que não viam, vejam. Para que aqueles que estavam diante da realidade, mas incapazes de vê-la, compreendam e então possam desfrutar da realidade para a glória de Deus. Porque quem criou a realidade foi Deus. Então, quando nós vemos a realidade, nós glorificamos a Deus, pois nós vemos a beleza das obras de Deus, a sabedoria das obras de Deus, a grandeza das obras de Deus. Nós vemos todas as maravilhas das obras de Deus, então glorificamos a Deus, porque Ele é o autor de todas elas. Aquele ex-cego passou a ver a realidade. E então diz que depois que ele for expulso, o Senhor Jesus vai até ele. Ouvindo Jesus, versículo 35, que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia? Eu ainda não sei isso. E de fato, aquele homem não tinha o entendimento acerca de algo que não havia sido ensinado ainda. Quem é? Quem é o Filho do Homem? Me mostra, Senhor, eu não sei quem é. Jesus então responde logo: já o tens visto, versículo 37, e é o que fala contigo. Quem é o Filho do Homem? Você já viu, e é esse que está falando contigo. O que ele faz? Então afirmou ele, o ex-cego, versículo 38, creio. Jesus tinha dito: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu prontamente: creio. Você crê no enviado de Deus? Creio. Creio, Senhor. E o adorou. Dois termos aqui que devemos destacar. Primeiro, quando Jesus diz, já o tens visto, o autor usa pela segunda vez, como nós havíamos dito, o verbo ver numa forma específica. Eu vou falar apenas por falar, que eu sei que não vai mudar muito a compreensão. Rural, certo? É um verbo específico. Ele usa para Jesus. Jesus viu aquele homem como era para ser visto, a realidade sobre o que Deus ia inclusive operar nele. E agora Jesus diz: e você agora conseguiu me ver. Assim como eu vi você, e a manifestação da glória de Deus que ia ser realizada em você, agora você já viu o Filho do Homem. Observe que assim como Jesus viu o cego, o ex-cego passa a ver. São as duas únicas vezes nesse texto inteiro, nesse bloco do capítulo 9, em que o termo é usado. Jesus vê e o ex-cego vê. Só eles veem nesse momento. Só que é interessante que no texto do capítulo 9, aparece várias vezes um outro verbo, blepo, tá? Um outro verbo que também significa ver. Ou seja, é como se em português fosse assim: Jesus viu, e os outros enxergaram, e enxergou aqui, enxergou ali, enxergou, e Jesus no final diz assim, quando ele diz, quem é? Ele diz, você já o viu. E é esse que está falando. Você não enxergou, você viu. Falando de questão de significado lexical, dicionário, não deveríamos destacar nada. São dois verbos que significam ver. Nenhum destaque para isso. A questão não é o significado no dicionário. Nem pesquise, que isso não vai acrescentar nada. A questão é o propósito literário. É o propósito do autor. É a construção do texto. O texto é construído para chamar a minha atenção. Que interessante, só Jesus viu, e só o cego viu, o ex-cego. Todos os outros enxergam, mas só eles veem. Do jeito que o autor quer, chamar a minha atenção para a obra que Jesus operou na vida do cego, dando-lhe entendimento para compreender quem é Jesus. Observe que esse que viu, como Jesus vê, ele diz, creio. Ele confessa a sua fé. Ele crê no Senhor. Ele proclama a sua crença. Ele anuncia
claramente: eu creio, Senhor, que tu és o Filho do homem, porque essa era a pergunta. E ele não só crê, ele o adorou. Devo destacar esse verbo, inclusive para refutar os testemunhos de Jeová que negam a divindade de Cristo, porque é exatamente o mesmo verbo usado em João 4, entre outros, tá? Mas esse João 4 já não é suficiente para nós. No versículo 22 e 23, João 4, 22 e 23, Jesus diz à mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Veja, o Pai, Deus, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. É exatamente o mesmo verbo. Em outras palavras, aqueles que o Pai procura para seus adoradores, ele encontrou no ex-cego de nascença. Porque o ex-cego de nascença adorou com todas as letras desta palavra o Senhor Jesus. Jesus não achou ruim, Jesus não disse a ele que isso era um absurdo, adore a Deus. Jesus não rejeitou a adoração. O texto simplesmente diz que ele o adorou, mostrando no silêncio de Jesus uma aceitação. Jesus aceitou a adoração daquele ex-cego que creu verdadeiramente que ele, Jesus, era o Filho do homem, ou seja, o enviado de Deus. Jesus é Deus, e é impossível negar isso usando a Escritura Sagrada. Eles são cegos também. Não adianta quantas vezes você vai dizer para os homens que Jesus é Deus, e enquanto o véu estiver no coração deles, eles não aceitarão isso. É claro, é evidente demais, mas eles não aceitarão. É assim para com tudo. O homem crê no que quer crer, ele não crê no que tem que crer. Ele crê naquilo que ele quer, ele adora o que ele quer, ele professa o que ele quer, porque ele cria deuses segundo o seu coração pecador. Mas aquele que tem os seus olhos abertos pelo Senhor, vem o único que é Senhor e Salvador de nossas vidas. E aí Jesus proclama sua missão: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Ou seja, em Cristo se torna evidente os que veem a glória de Deus e os que são cegos. Jesus manifesta a glória de Deus, e então os homens são divididos em Cristo. São divididos entre os que creem e os que não creem, os que veem e os que não veem, os que adoram a Cristo e os que não adoram a Cristo. São divididos. E então, se voltam para os fariseus. Veja o contraponto. O ex-cego viu a glória de Jesus e creu e adorou. E ao contrário dele, os fariseus que tinham boa vista, boa visão, mas eram cegos de coração. O texto diz: alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosses cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Na verdade, é exatamente eles. E nós somos cegos, em outras palavras, Jesus poderia ter dito: sim, vocês são os cegos que não veem o que é claro, o que é evidente. Mas já que vocês estão dizendo que não são cegos, em outras palavras, vocês estão dizendo: a gente erra conscientemente. A gente sabe o que está vendo e mesmo assim nega conscientemente. Portanto, vocês são culpados, conscientemente culpados. Os pecados de vocês, as palavras de vocês irão contra vocês mesmos, porque vocês disseram que estavam vendo e mesmo assim rejeitaram a glória do Filho
de Deus. Portanto, vocês são culpados dessa rejeição. Vocês viram a glória do Filho de Deus e mesmo assim a rejeitaram. Jesus os condena em suas próprias palavras. Você já viu a glória de Jesus? Ou ainda ver apenas o que os olhos alcançam? Quantas pessoas vão à igreja esperando que Deus dê a elas coisas boas? Ou a entidades religiosas que se dizem igrejas e não são, que mercadejam a palavra de Deus. E as pessoas então vão porque esperam receber coisas boas de Deus. Porque elas estão cegas, elas não veem a glória de Jesus. Elas não conseguem ver porque o coração está endurecido. E mesmo que Deus fale para elas muitas vezes, como tem sido por meio da fiel pregação, elas continuam procurando Deus somente para conseguir coisas boas à vista. Elas querem carro novo, casa nova, elas querem dinheiro, querem emprego, elas querem muitas coisas aparentes, mas elas não querem a glória do Filho de Deus. Elas não querem um relacionamento com Jesus, elas não querem andar com Cristo, elas só querem as coisas que Deus pode dar aqui. Ou seja, os olhos estão tão focados no aqui e no agora, que não conseguem ver que Deus tem algo muito mais precioso para nos dar, que há algo muito mais grandioso para nós, como diz Paulo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Você já vê que a glória futura é muito melhor do que a presente? Que a glória prometida por Deus é muito superior ao que o mundo tem a nos oferecer? Você já viu isso? Como diz Paulo em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você já viu isso? Mas se o seu coração ainda estiver preso apenas a interesses tão pequenos, diminutos, medíocres, que são os interesses acerca desta vida, deste tempo, deste mundo, é porque o seu coração ainda não consegue contemplar a glória de Deus. Olhe para Cristo como deve ser visto, para que você então vislumbre a glória do Senhor e se alegre nele. Para que você se alegre na pandemia e se alegre nas alegrias. Você se alegre na fartura, mas se alegre também na escassez. E faça como Paulo, que diz em Filipenses 4, aprender a estar contente em toda e qualquer situação. E você se alegre, porque ele disse, o viver é Cristo, morrer é lucro. E o coração, então, se encha de satisfação, de pleno regozijo, por conseguir contemplar a glória de Cristo, que vai muito além do que os olhos carnais, físicos, alcançam. Sim. Que você possa ver como Cristo vê a realidade criada para a glória de Deus. Então, se em algum momento da sua vida você ainda está se entristecendo, se apegando demais às coisas materiais, se aborrecendo com coisas desnecessárias, sendo um mau esposo, uma má esposa, um mau pai, uma má mãe, preocupado com a escola do filho, mas não está nem aí para a leitura da Bíblia, e está buscando apenas coisas terrenas. Se você percebeu isso por um só momento, derrame o coração diante do Senhor. Senhor, agora eu percebi que os meus olhos estão ainda vedados para as coisas do Senhor. Ou se porventura você que já foi realmente convertido e se deixou levar pelos encantos e tentações deste mundo, se prostra diante do Senhor e peça perdão. Senhor, perdão, como o peregrino do livro, que se desvia pelo caminho, do caminho às vezes, do caminho reto. E então peça perdão. Senhor, perdão, me deixei levar pelos encantos deste mundo. E troquei a glória inefável, troquei a glória do Senhor por coisas pequenas e passageiras. Perdão, Senhor. Como eu fui cego, como eu me deixei enganar por um mundo que vive em trevas.
E então, buscando ao Senhor e cultivando um relacionamento com Deus, sua mente será esclarecida. Porque a luz do Senhor esclarecerá você. E trazendo luz à realidade, você poderá vê-la outra vez como ela é.